Olá pessoal, aqui professor Diego Brunos falando. Estamos aqui para falar mais uma vez sobre a administração de medicamentos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui que toda semana eu estou colocando algumas novidades sobre esses aspectos, tá bom? Então hoje eu vou responder uma pergunta de um seguidor que eu achei bem interessante e que é uma dúvida de muitos alunos também. É o seguinte, professor, terminei o meu curso de enfermagem agora, professor. É muito conteúdo para eu estudar de uma vez para eu poder ir para o meu primeiro plantão. Não tenho segurança, professor, estou com medo. Me dê uma luz, eu preciso saber de que para os primeiros plantões. Veja só, costumo dizer que a enfermagem em si, nos primeiros plantões, enfim, quando você chegar no hospital, eles vão estar fazendo uma dessas três coisas, que vai ser o quê? Verificação de sinais vitais, evolução de enfermagem e administração de medicamentos. Se você chegar num hospital agora e você for um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, eles vão estar fazendo uma dessas três coisas, tá certo? Então, me cabe arremeter a dizer a você que, cara, fica craque no que é mais básico, tá certo? Então fica craque nesses três aspectos, tá bom? Fica craque em sinais vitais, tá bom? Você vai se atentar a todos os detalhes de sinais vitais. Pressão arterial, frequência respiratória, temperatura, frequência de pulso. Então, ó, tu sabendo desses quatro aqui, tu já vai estar bem craque nisso que para enfermagem a gente diz que é básico, mas só que muita gente vai para os primeiros plantões e não sabem isso direito. Olha só, professor, sério, já me deparei já com recém-formado, estando lá no acolhimento, pegando rotina ou numa clínica médica ou numa clínica cirúrgica, ainda apanhando de método de verificação de pressão, errando muito termo técnico. Então, pessoal, uma coisa que vocês têm que assimilar, que aprender, tá certo? É termos técnicos, terminologia de enfermagem. Por exemplo, quando a gente fala em PA, a gente vai ter normotensão, a gente vai ter hipotensão e a gente vai ter hipertensão, tá certo? Então, nada mais é do que o quê? Pressão normal, pressão baixa e pressão alta. Então vamos se atentar a esses termos e os valores limites. Depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre verificação de pressão arterial, tá certo? E frequência de pulso, a gente tem aquela velha e boa normalidade, um pulso normal, que na verdade o pessoal confunde. Olha só, quando a gente vai verificar o pulso do paciente, geralmente a gente vai usar o pulso radial, o método palpatório para descobrir o número de pulsações por minuto. E a gente, quando vai dizer o pulso do paciente está quanto? Ah, o pulso do paciente está 82, por exemplo. Então tá como? Está normocárdio. Mas na verdade, frequência de pulso, a gente usa outro termo, tá certo? Que não é normocardia. Normocardia é frequência cardíaca. Então, se eu verifico o pulso, eu digo que é normoesfigmia, que é um pulso entre 60 e 100 batimentos por minuto no paciente adulto. E abaixo disso, abaixo de 60, a gente diz que é uma bradisfigmia. E acima de 100, a gente vai dizer que é um ataque esfigmia. Professor, você está inventando esses nomes, professor? Tô nada, gente. Então, frequência de pulso é isso. Então, se você vê no prontuário, na evolução, alguma coisa, esse termo, você já sabe que está ligado à frequência de pulso. Mas, corriqueiramente, a gente costuma usar o termo normocárdio, bradicardia ou taquicardia, tá certo? Isso para frequência de pulso. Já a frequência respiratória, existem alguns padrões aí que são bem polêmicos de acordo com a literatura, mas no meu dia a dia, nos plantões da vida, o mais normal da gente utilizar é uma frequência respiratória normal entre 12 e 20 impulsões respiratórias por minuto, tá certo? Um detalhe que eu não falei para vocês é que quando você vai anotar os sinais vitais, não deixem de anotar as unidades de medida, tá certo? Você anotou, por exemplo, o paciente está com 15 impulsões respiratórias por minuto. Então, frequência respiratória é igual a 15 impulsões respiratórias por minuto. Claro que você vai colocar só as iniciais. Mesma coisa pulso e mesma coisa pressão arterial, que a gente vai colocar mmHg, que quer dizer milímetros de mercúrio. Então, muito cuidado com isso e sempre se atentem a estar colocando, registrando corretamente no prontuário com as unidades de medida, tá certo? Então, quando a gente fala de respiração, a gente fala
dos impulsos respiratórios por minuto. Então o paciente normal, aquele que a gente disse, o paciente está como? Está eupneico, que quer dizer que está com a respiração entre 12 e 20 respirações por minuto. Ah, o paciente está com taquipneia, quer dizer que ele está com a respiração acima de 20 impulsões respiratórias por minuto. E se o paciente tiver com bradipneia, a gente vai dizer que esse paciente está com a respiração abaixo de 12, tá certo? Alguns protocolos dizem que um paciente para estar com a respiração baixa vai chegar até 10 impulsões respiratórias por minuto. Mas num parâmetro geral, a maioria das literaturas trazem entre 12 e 20 impulsões respiratórias por minuto. Temperatura, a que a gente mais considera verificar, é temperatura axial, certo? Que a gente coloca lá, quando vai abreviar, a gente coloca TAX, TAX, que é temperatura axial. Então, de temperatura também eu vou estar falando em breve, tá certo? Agora lembre-se que parâmetros de temperatura você vai ter que registrar sempre em graus Celsius, tá certo? Paciente está com 38,5 graus Celsius, isso significa que ele está com uma febre, tá certo? Então o paciente está com abaixo de 35 graus Celsius, ele está com hipotermia. O paciente está com 39, ele está com febre ou uma hipertermia. Então vamos se familiarizar com esses termos, tá certo? Então, pessoal, além disso, verificação de sinais vitais, foi só um resumão aqui para a gente estar se atentando e para você estar se direcionando aí nos seus estudos. Além disso, a gente tem a evolução de enfermagem. Cara, evolução de enfermagem é uma coisa bem bacana, porque todo paciente que a gente vê, a introdução da evolução de enfermagem é assim: paciente consciente orientado, eupneico. Ou se não, paciente eupneico consciente orientado, ativo. Então, gente, evolução de enfermagem, às vezes a gente pega o textinho lá, o local para a gente colocar a nossa evolução e não tem muito espaço, tá certo? Aí a gente diz, professor, como é que faz uma evolução de enfermagem bem feita? Claro, uma evolução de enfermagem bem feita você tem que considerar todos os sistemas do paciente. Você tem que fazer um exame físico de cabeça e pescoço, um exame físico respiratório, um exame físico circulatório, um exame físico digestório, tá certo? E por aí vai. E por último você coloca as queixas. Professor, mas eu vou colocar tudo isso? Olha só a dica que eu vou dar aqui. Para a evolução de enfermagem, pegue as dicas com quem já trabalha na instituição há um certo tempo, porque cada instituição eles têm uma rotina de evolução de enfermagem. O hospital que eu trabalho mesmo, a gente só costuma colocar o quê? O estado geral do paciente, como ele se encontra, certo? Avaliação superficial respiratória e superficial cardíaca. E a gente foca mais nas queixas e nos procedimentos médicos que serão feitos, tá certo? Então, por exemplo, administrar um medicamento, a gente registra. Paciente está com alteração no quadro cardíaco, a gente registra. Alteração no cargo respiratório, a gente registra. Então, isso vai muito de instituição, tá bom? Mas, no modo geral, você vai estar se adaptando à realidade da instituição, tá certo? Tem instituições que deixam bem à vontade, colocam até uma folha bem grande. Se você tem espaço e você tem tempo para evoluir bem seu paciente, então faça toda a anamnese, toda a evolução de enfermagem, implemente muito bem a SAI, tá certo? Que é a sistematização da assistência de enfermagem, que vai ser muito bom para o paciente. Mas, infelizmente, numa realidade, a gente não tem como estar elaborando um plano de cuidados, o que é uma pena, cara, porque um plano de cuidado é algo que a gente vê tão minuciosamente na faculdade, mas a gente não consegue executar na prática. Então, essa parte de evolução de enfermagem cola nos mais experientes e vê qual é a rotina do hospital, tá certo? E aí, com certeza, Deus abençoa. E por último, administração de medicamentos, é tudo aquilo que a gente precisa saber, que eu falo bastante aqui no canal e me remete bastante a alguns aspectos. Para a administração de medicamento de forma segura, você tem que considerar os 13 certos, que eu já falei disso bastante. Você tem que considerar as vias de administração de medicamento, tá certo? E também os nomes genérico e o nome referência. Cara, se tu conseguir fazer uma tabela, com o medicamento referência, do lado dele você coloca o medicamento genérico, depois você coloca a finalidade daquele medicamento e os possíveis efeitos colaterais, você já tem aí um grande material e uma grande probabilidade de você não estar errando nenhum medicamento, você não está fazendo o medicamento da forma errada. E se atentem também às abreviações. Tem muita gente que não tem a vivência hospitalar,
que não entendem as abreviações. Exemplo, NBZ. O que é NBZ? É nebulização. Medicação, faça uma ampola de pirona IM. IM é o quê? Intramuscular. Medicação ID, intradérmica. 30 unidades de insulina SC. Insulina SC é o quê? Subcutânea, tá certo? Administre uma ampola de Buscopan composto IV intravenoso ou EV, que é endovenosa, tá certo? Então são algumas dicas aí que eu queria deixar aqui para vocês nesse momento, para a gente poder estar se adaptando melhor e você saber como é que você vai fazer de forma mais tranquila os seus primeiros plantões. Tá certo, gente? Então, gente, tem mais dica por aqui. Vocês podem pegar, podem estar me seguindo também no meu canal lá no Instagram, onde eu posto vídeos diários, tá certo? E tem muita novidade, tá bom? Então agradeço a todos estar aqui. Vamos que vamos e Deus abençoe.